Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus continue a nos abençoar. É com imensa alegria que iniciamos as comemorações dos 34 anos do NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde. Claro, de início, o nosso agradecimento por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, desde a fundação até toda a trajetória até chegarmos nos dias atuais, por toda a energia doada, todo o tempo de dedicação, por todas as atividades desenvolvidas, meu muito obrigado. Todos tiveram importante participação para que essa casa fizesse e continue fazendo as suas atividades para atingir os seus objetivos, que é o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita, com fidelidade a Jesus e a Kardec. A todos, meu muito obrigado. Meu muito obrigado também a todos os frequentadores, assistidos, que confiam na qualidade do trabalho, que buscam a nossa assistência das variadas formas e que confiam nesse trabalho. Então, meu agradecimento por esse voto de confiança, por acreditarem nesse trabalho e por encontrarem aí esperança, consolo, conforto para os corações. Nesse mês de maio, no dia 12 de maio, o NEASA faz 34 anos de fundação. Esse ano, uma comemoração diferente, já que atravessamos aí essa pandemia da Covid-19, teremos comemorações através de palestras virtuais. A partir deste sábado e durante todos os sábados do mês de maio, teremos palestras virtuais, como disse, comemorativas. E neste sábado, contaremos com a participação do palestrante espírita da cidade de Recife, Alisson Guedes, com o tema A Mensagem Consoladora do Espiritismo para a Atualidade. As demais palestras, nós divulgaremos toda a programação, o nome dos expositores, os temas, ao longo do mês. Em breve está disponível para todos vocês essas informações. Espero que gostem, participemos juntos e, com certeza, após passarmos esse momento de dificuldade, esse momento de desafio, esse momento que instiga a vivência do Evangelho, a vivência da fé espírita, que com certeza vamos passar, faremos outras comemorações, claro, e aí sim, para nos abraçarmos, nos confraternizarmos, apertarmos as nossas mãos, estarmos também juntos fisicamente novamente. E claro, para que cheguemos a essa condição, temos a nossa contribuição, tanto no que toca à vivência do Evangelho, como atendendo às orientações médicas, científicas, para a preservação da nossa saúde, da nossa vida material e os cuidados também com o nosso próximo. Vamos à palestra, vamos estudar, vamos desfrutar dessa mensagem consoladora da doutrina espírita. Muito obrigado. Aos queridos amigos do Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, votos sinceros de saúde e paz. Seria uma grande alegria estarmos hoje presentes aí junto a vocês, mas diante deste quadro desafiador, não podemos, estar presentes compartilhando esses momentos. Mas fazemos votos que mais adiante, em nova oportunidade, possamos trocar o calor do afeto, da amizade, da proximidade, confiantes na certeza de que tudo, de fato, obedece a uma causa. Gostaríamos de iniciar rogando a ajuda dos benfeitores amigos de Jesus
para esta tarefa que, mesmo sendo ela por esse meio de comunicação, ainda assim exige de nós a concentração, a inspiração, tendo em vista a seriedade que a doutrina espírita nos convida a ter frente à grande responsabilidade de levar adiante o seu conteúdo. Assim que possamos orar. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. E em especial pela oportunidade de termos ainda em nossas agendas esse espaço aberto para refletirmos sobre a Tua verdade à luz da doutrina dos Espíritos. Abençoa-nos, Jesus, nos inspira, nos fortaleça a fé, a esperança. Em especial, olha com o carinho de sempre para o nosso planeta, para o nosso país, e que possamos fazer a parte que nos compete, tendo a certeza de que Tu estás no comando. Sê conosco, Jesus, ajuda-nos a estarmos contigo, hoje e por todo sempre. Assim seja. O tema proposto para a palestra de hoje é a mensagem consoladora do Espiritismo para a atualidade. De fato, a doutrina espírita, ela contribui com o seu conteúdo, mas para que possamos perceber a sua origem e fazermos um estudo mais profundo, é necessário lembrarmos a figura central das lições consoladoras que a doutrina espírita promove, que não é outro senão a figura de Jesus. Ao nosso ver, ela começa a ser consoladora desde o momento em que ela apresenta um Jesus completamente distinto do que muitos de nós tivemos contato ainda na adolescência, talvez até na fase infantil, dentro das religiões tradicionais, sendo todas elas respeitáveis. Apesar disso, quando chegamos à doutrina espírita, descobrimos um Jesus completamente desatado das amarras do mito que tentaram jogar sobre ele. Dessa forma, conseguimos enxergá-lo em sua grandeza, quando veio ele, no seio de uma sociedade, em especial de uma religião, tão repleta de símbolos e de exigências exteriores, e ele assim, fazendo o seu papel, tenta convidar as pessoas a amadurecerem para romper com determinados laços que muitas vezes muito mais se apresentam como algemas que façam que o nosso espírito ainda rasteje numa sensação e num sentimento desesperador frente a algumas situações. A grande mudança que Jesus propõe de início é a figura de Deus, que deixa de ser aquele Deus de Moisés e passa a apresentar-se como sendo um Deus que agora não encontra-se vinculado apenas nos limites de uma raça, de uma nação, mas, acima de tudo, numa figura universal, que, independente de sociedade, independente de cultura, ele existe. Daí ele apresenta na própria oração dominical a figura incomparável de um pai. E isso já nos leva e nos levaria a profundas reflexões. Já é aí uma grande mensagem consoladora, porque um pai, de alguma forma, busca sempre o melhor para os seus filhos. Na perspectiva de Jesus, então, apresentando Deus como um pai amoroso, já nos dava a entender essa vinculação que temos com o Criador, de que ele não pune e não castiga a bel prazer, mas que não tem outra função a não ser fazer com que o filho amadureça no processo do aprendizado advindo das ações, fruto do livre-arbítrio. Daí, começamos a perceber que esse Jesus apresentava uma realidade desafiadora, porque falava ao raciocínio, jogando aí a semente da fé raciocinada. Fala também
daquilo que deve ser separado das leis civis, daquilo que de fato é divino, que transcende, onde não havia exigências nem de vestimentas, nem de amuletos, nem de palavras mágicas, mas que de fato essa própria vinculação, onde nós somos herdeiros da própria divindade, faz com que, tomando posse dessa herança, tenhamos a possibilidade de utilizar de todos os mecanismos que este Deus possibilita aos seus filhos para atingir a fatalidade para a qual nós fomos criados. Assim, ele apresenta então a grande lei essa impecável, no qual, segundo ele próprio, está contida toda a lei e os profetas, de amar a Deus e ao próximo como se ama a si mesmo. Outra mensagem consoladora, que é preciso, de fato, nós termos, às vezes, a chave do Espiritismo para que possamos aprofundar, em especial quando numa fase como esta em que passamos, onde assola o desespero, a depressão, a melancolia, o amor a si próprio, é um elemento fundamental para que possamos fazer o melhor que há para nós, não pelo viés do egoísmo, mas, acima de tudo, pela condição da promoção, de promover o indivíduo, compreendendo que tem uma função de ser. Além disso, iremos observar Jesus nos trazendo uma palavra, uma frase, que também já nos abriria na mesma percepção da visão que temos em relação a Deus, quando ele ali coloca em seu evangelho que a cada um segundo as suas obras. Imediatamente relacionado com a figura da divindade que nós falávamos, na medida em que Jesus apresentava esse contexto, caía por terra a figura da punição, do castigo, do qual preponderou durante tanto tempo, onde não questionamos a sua necessidade frente ao povo que precisava de uma imagem mais forte para lhe conter os impulsos. Mas era chegado o momento em que Jesus podia falar para muitos. Poucos, na verdade, são aqueles que tiveram a percepção, como ainda hoje, apesar do conhecimento que a doutrina espírita traz, ainda assim nos encontramos de maneira inconsciente e às vezes desavisadas, acreditando num Deus que castiga e que pune, quando na verdade Jesus já começava a nos trazer este entendimento que de fato a cada um segundo as suas obras. A terceira mensagem que nós gostaríamos de pensar, dentre inúmeras que Jesus nos traz, sendo ele a fonte moral e consoladora da doutrina espírita, seria aquela em que ele encontrava-se junto a Nicodemos e este perguntava a ele sobre a realidade do nascer de novo. Assim, iremos perceber que Jesus, de forma extraordinária, nos fala do processo do renascer na carne e do espírito, nos ampliando então essa perspectiva que a priori naquele tempo e depois, quando agora a igreja nascente contamina-se a partir de 313 com Constantino e daí por diante quando junta-se ao Estado, cria-se a ideia do batismo, que seria o processo do renascimento do batismo. No entanto, veremos mais adiante que na perspectiva espírita este conteúdo transforma-se em algo libertador, em que precisamos urgentemente mergulharmos, em especial neste momento pelo qual transitamos na Terra, nesta experiência redentora no qual estamos vivenciando. Um momento histórico e que podemos dizer que estamos fazendo parte dele, como encarnados. A quarta lição que nós gostaríamos de resgatar como sendo aquela que nos fala dessa mensagem consoladora, seria a quarta mensagem consoladora, não seria outra a não ser aquela em que Maria de Magdala, ao procurar a figura de Jesus no sepulcro, o encontra vivo, tendo a possibilidade de lhe travar o diálogo e, posteriormente, apresentando-se aos apóstolos,
tirando a dúvida daqueles que não acreditavam, falando então da imortalidade. Sabemos o passeio do tempo, todos os contextos históricos que poderiam e que deveriam merecer de nós a atenção, mas o tempo não nos possibilita nós utilizarmos deste momento para fazermos um mergulho mais profundo. Não obstante, sabemos as consequências da igreja que junta-se ao Estado, que de perseguido passa a perseguir, e que Jesus faz-se um desconhecido, agora envolto em inúmeros mitos e imagens e exigências. E podemos então utilizar ou elegermos um novo ponto de partida para chegarmos à doutrina espírita e percebermos que a mensagem consoladora que a doutrina espírita nos traz não é outra senão essas, no qual conseguimos enxergar com bastante clareza nas lições inesquecíveis de Jesus Cristo. Assim, iremos eleger o momento da Revolução Francesa, que daí por diante iremos construir esse momento histórico em que Allan Kardec, ou o professor Rivaio, que depois transformar-se-ia em Allan Kardec, iria, pouco a pouco, codificar, tornar em códigos, organizar a informação dos espíritos para, de fato, apresentar à humanidade este Consolador prometido. Sabemos das grandes modificações da Revolução Francesa, que rompia de alguma forma com modus vivendi ainda de uma Idade Média, em que o clero, a nobreza, viviam numa realidade completamente diferente daquela do restante do povo que vinha com os seus sofrimentos. A igreja, por sua vez, que deveria lembrar a figura de Jesus, trazendo a mensagem consoladora daquele a quem eles dizem que encontram as suas bases. Contrariamente a isso, vivem uma realidade completamente distinta. E nós iremos fazer esta observação não só neste período, mas durante um período mais extenso da própria Idade Média, o que iria, lá adiante, trazer determinadas mágoas, talvez até inconscientes, e neste período da Revolução, vem ela a sofrer algumas consequências por demais severas. Proibido da sua liturgia, onde aqueles padres que não aceitavam os novos ditames daquele governo, sendo a Primeira República, viriam a ser executados na guilhotina, bem como os seus fiéis não poderiam agora vivenciar aquela realidade que acreditavam ser a vinculação com a figura de Jesus, segundo a Igreja. Nesse período que irá se estender essas inúmeras revoluções e levantes na França, perceberemos que também no campo agora da ciência fortalece aqueles ideais iluministas onde a autoridade repousa sobre a razão. Era chegado o momento do amadurecimento, da consciência buscar não mais através do medo uma obediência cega, mas inúmeras figuras iluminadas que foram colocadas na Terra, trazendo o seu potencial para fazer com que o indivíduo avançasse também no campo do intelecto e no campo da ciência. Abrir agora os horizontes diferentes, possibilitando que os indivíduos pudessem enxergar na ciência aquilo que deveriam ter enxergado através da religião, que era a esperança. A religião, por sua vez, deturpando as lições libertadoras de Jesus, mas produzindo, de fato, as mudanças profundas, as grandes alterações na verdade, fez com que as pessoas não conseguissem atingir a meta de confiar na figura de Deus, na figura de Jesus, para que possamos nos fazer mais compreendidos. Quando nós, na ciência, conseguimos somar 2 e 2, o resultado será sempre 4. Isso, através de todo o contexto científico, faz com que os indivíduos, repetindo as experiências, atinjam o mesmo resultado. Dessa forma, aqueles começam a observar na ciência um caminho mais seguro, mais estável, frente àquilo que lhe era apresentada como o possível. A religião, por sua vez,
ainda e em especial agora mesclada por inúmeros fenômenos que ficaram impressos quando adquiriram as culturas pagãs repletas de exigências, dava a ideia de que uma vez obedecendo àqueles que se diziam representantes do Cristo na Terra, ou seja, na medida em que se obedecia àqueles dogmas, aos rituais dos mais diversos, Deus, por sua vez, iria abençoá-los, dando a cada um aquilo que desejavam. Lamentavelmente, nós sabemos que não sendo essa a realidade, o indivíduo frustra-se e agora encontra na ciência o elemento que nos possibilita, na replicação das experiências, o resultado aguardado. Diante disso, surgem então as ideias materialistas, das mais diversas, bem como em especial em meados do século XIX, quando a França consegue sair do seu período conturbado e apresenta-se agora com outra característica, onde o materialismo, o consumismo, encontra-se presente, mas os indivíduos permanecem trazendo as suas dores. A ciência, da mesma forma, evolui e apresenta as suas descobertas, a máquina a vapor, o telefone e tantas outras invenções, em especial as teorias que agora colocavam por terra aquela crença cega no que a igreja dizia. Charles Darwin, Mendel na genética, mostrando toda uma realidade, como se Deus não pudesse intervir através da própria ciência, das próprias leis que regem o universo. É nesse momento em que os espíritos rompem o silêncio do túmulo e apresentam-se primeiro nos Estados Unidos, posteriormente na Inglaterra, atravessa o Canal da Mancha e chega à Europa, ganhando os salões em especial de Paris, pelos fenômenos das mesas girantes, até que o professor Rivaio é convidado a assistir e todos nós sabemos da sua resposta e que nós, de certa forma, achamos que devemos ser gratos a ele por esse ceticismo, de não acreditar a priori nesses fenômenos, porque afinal de contas era preciso alguém que não tivesse a tendência a crer de todo jeito, que pudesse ser frio o suficiente para examinar e a partir dali, obviamente entrando em contato com o fenômeno, depois de muita insistência, observa ele que por trás de uma frivolidade onde as pessoas brincavam, iria perceber algo diferente. Entusiasta do magnetismo e estudioso, Allan Kardec, então, o professor Rivaio, então, começa a aprofundar e nessa teoria busca trazer a ideia do magnetismo. Não obstante, o próprio fenômeno se apresenta, dizendo ser um espírito, diz o seu nome, a sua realidade, em que ele pôde então averiguar e a partir dali, orientado por estes, ele consegue, utilizando-se do método matemático das probabilidades, a investigar, usando médiums diferentes, de lugares diferentes. Por conta disso, um método científico, inclusive, que lhe daria uma certeza matemática de que as informações trazidas eram dos espíritos. Nós espíritas precisamos refletir um pouco mais sobre este momento. Frequentemente, quando nós escutamos falar das mesas girantes e deste momento, não conseguimos perceber a profundidade da representação dele para cada um de nós. É preciso entender que Allan Kardec, ou melhor, o professor Rivaio, por sua vez, estava desvendando um horizonte completamente distinto, tendo a sua formação inicial até os 10 anos junto à sua família, que tinha as raízes católicas, e posteriormente, passando um período também extenso, junto ao professor Pestalozzi, que tinha formação protestante, mas uma mente totalmente aberta, ensinando aos seus alunos esse processo da investigação. Allan Kardec, agora me permitam assim chamá-lo, para facilitar essa nossa palestra. Allan Kardec examina então
a partir do início. E a ideia não é outra, senão a ideia de Deus. Ele então percebe, naquela resposta, algo que nos vincula à ideia que Jesus nos trazia de Pai, mas com muito mais profundidade. Nos apresentava agora como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Indiscutivelmente, da mesma forma que nós enxergamos e já conhecemos exaustivamente esse momento histórico do Espiritismo, precisamos entender como ele constrói toda essa codificação, em especial o Livro dos Espíritos. No momento em que ele conhece, através do que os Espíritos falaram, a ideia de Deus, de fato desconstrói imediatamente a figura do Deus de Moisés, do Deus que pune, do Deus que castiga, do Deus que escolhe um em detrimento de outros. E vai se utilizar do diálogo, da maêutica socrática, por que não dizer, com essas entidades, com essas consciências extracorpóreas, e onde poderá chegar a alguns conceitos que tornam-se base para a doutrina espírita, e quando investigamos esse momento histórico da doutrina, percebemos o quão importante ele é e precisa ser resgatado por nós. Então, Deus, os seus atributos, mas ele conversava então agora com os espíritos. E na hora em que ele dialoga com os espíritos, descobre ele a encarnação, o vir à Terra. E a grande surpresa é que, diante da resposta dada pelos espíritos que fala da necessidade da evolução, ele linka imediatamente que uma existência só era por demais curta, estreita, para que o indivíduo pudesse atingir a meta desta evolução. E é nesse instante que os espíritos então apresentam para ele a tese da reencarnação. Não fora algo criado por ele, nem que ele implantou na doutrina, mas foi o próprio relato dessas consciências extracorpóreas que tiveram a possibilidade, porque esse conteúdo encontra-se atrelado ao primeiro, da figura de Deus, dos seus atributos. E utilizando-se da ferramenta filosófica, onde ele se debruça sobre o próprio pensamento, Allan Kardec percebia, nas inúmeras personalidades que se ali apresentavam através dos médiuns diversos, espíritos ora muito felizes, espíritos que se encontravam medianamente, e aqueles outros espíritos infelizes. E ele, raciocinando, usando desta ferramenta filosófica, começa a pensar o que é que faz com que esses espíritos estivessem em condições tão distintas, porque, afinal de contas, no contexto tradicional religioso, ou se encontrariam no paraíso, no purgatório ou no inferno. Então, diante daquela realidade, os espíritos apresentam para ele um contexto que ele iria desdobrar na terceira parte do Livro dos Espíritos. Se cada um desejasse agir conforme queira, conforme o impulso, muitas vezes inferiores, chegando do lado de lá, entre aspas, não tinham por que sofrer por conta de determinadas situações que ficaram para trás na matéria. No entanto, na medida em que ele investigava, questionando a esses espíritos a realidade que eles estavam vivendo agora, percebia que haviam leis que regiam e que regem a vida do espírito quando ele se encontra fora da matéria e quando ele se encontra na matéria, no qual ele intitulou as leis naturais, que são as leis divinas. Segundo ele próprio explica, essas leis naturais se dividem em leis físicas e leis morais. As leis físicas nós estudamos, observamos a gravidade, a eletricidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares, todas elas são leis físicas. Não obstante, nós
A partir do momento em que ele conversa com os espíritos, ele descobre que nós vivemos o mundo original dos espíritos e estamos na Terra para a experiência, para adquirir conteúdo, os nossos valores que encontram-se ainda em latência. E ali os espíritos confirmam que há leis que regem e que é necessário nós compreendermos, e ele pergunta na questão 614 se a lei divina é a lei natural é a lei divina, e os espíritos dizem que sim, que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira que indica o que o homem deve e não deve fazer, e que ele só é infeliz quando dela se afasta. Então ele nos traz de presente essa realidade das leis morais e, obviamente, mais adiante, nos trará as consequências de, uma vez fugindo a essas leis, o que nos aguarda, o que gera a quarta parte do livro e o livro posterior, o céu e o inferno. Posterior que dizemos mais à frente, não em sequência. Então é exatamente essa realidade. Assim, a doutrina espírita calcada nessa base científica da investigação, utilizando-se da ferramenta filosófica para decodificar a mensagem dos espíritos, nos apresenta uma ética crística e que agora nós podemos voltar e enxergarmos as 4 mensagens consoladoras que nós elegemos, que encontram-se baseadas naquele que é o guia e modelo da humanidade, a centralidade na doutrina espírita, Jesus. Assim, nós falávamos que Jesus apresentava Deus como Pai, que é uma figura universal, onde, independente de cultura, como falávamos, todos têm, mesmo que porventura não os conheçam, tiveram aqueles que lhe possibilitaram o material genético e as portas da reencarnação, ou da encarnação. Nesse momento, a primeira mensagem consoladora da doutrina espírita é exatamente quando os espíritos apresentam o conceito de inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Não há mensagem mais consoladora que essa, lembrando dos atributos da própria divindade, dos quais lembramos um deles, ser soberanamente justo e bom. Essa inteligência suprema, então, é aquele que transforma o caos em ordem, quando lembramos da teoria científica, da explosão do Big Bang. Nós não lembramos, puxamos pela memória e não conseguimos observar nenhuma explosão que leve aquilo que foi explodido à ordem. Só conseguimos enxergar, após uma explosão, desordem. A única que foge a essa realidade é a explosão que, segundo a ciência, deu início ao universo. Após uma explosão à ordem, a Terra, o planeta, tendo seus movimentos de rotação e translação em torno do Sol. A Lua, que por sua vez nos dá a possibilidade de termos água no planeta pela sua proximidade ou pelo espaço em que ela se afasta. Se houvesse uma mudança diante desse movimento lunar, nós teríamos ou a seca total sendo inviável à vida, ou simplesmente um planeta totalmente repleto de água, impossibilitando da mesma forma. Isso é só para dar um exemplo, que essa inteligência suprema, então, encontra-se no comando de tudo, quando em nossas existências nós fazemos uma escolha pelo livre-arbítrio e damos um passo. É como se o tabuleiro das existências, o tabuleiro da vida, do espírito, ele movimenta as peças para que sejamos vencedores mais cedo ou mais tarde. Esse reajustar da lei não é outra coisa senão a expressão da inteligência suprema. Sendo assim, quando observamos esse período histórico que estamos passando, de um vírus que assola a humanidade
e que coloca pessoas em situações tão diversas, podemos dizer que a inteligência suprema encontra-se no comando, sabendo de tudo aquilo que está acontecendo. Porque não existe desordem. A desordem fica por nossa conta, na nossa incapacidade de enxergar. E se porventura passa em nossa cabeça que neste instante Deus está sendo muito mal, entre aspas, punindo, é preciso que continuemos a ouvir as mensagens consoladoras. Porque a doutrina espírita, por ser ela um corpo doutrinário, precisamos ter um cuidado muito grande para não pegarmos conceitos que se encontram lá na frente e simplesmente soltos daquilo que lhe deu a base, possamos interpretar de forma equivocada. Deus é soberanamente justo e bom. Sendo assim, esses fenômenos que acontecem é para o bem de toda a humanidade, do próprio planeta, de todos nós que estamos nele, bem como dos espíritos que também estão experienciando este momento. Daí a primeira mensagem consoladora que a doutrina espírita nos traz, que corrobora com a tese que Jesus nos apresentou, de que a inteligência suprema de fato age como um pai que ama, que educa e que sempre dá possibilidades aos filhos de renovarem as suas concepções de ser, de ver o mundo e de viver. A segunda mensagem consoladora, no qual nós escolhemos a cada um segundo as suas obras, gostaríamos de lembrar a lei de ação e de reação, no qual, repetimos, encontra-se vinculado à figura de Deus, que é soberanamente justo e bom, que deseja que os seus filhos atinjam a meta da felicidade, mas da felicidade real, e que essa só é atingida quando a consciência, na sua maior profundidade, encontra-se quite com aquelas leis que havíamos falado. Essa lei de ação e reação, então, ela vai se expressar em nossas vidas através de dois termos muito utilizados na doutrina espírita, mas que nós precisamos também aprofundarmos utilizando a ferramenta da filosofia para enxergarmos e adotarmos em nossa vida em todos os fenômenos. Sejam fenômenos que nos alegram, ou fenômenos que nos colocam na situação em que nos encontramos, de termos o cuidado, muitas vezes o receio, chamado de provas e expiações. Onde as provas iremos perceber que são exatamente elementos que foram escolhidos frequentemente junto aos nossos mentores para a superação, para mostrarmos que a aquisição do conteúdo, dos valores dessas leis morais, de fato já fazem parte da nossa vida. Quando nós passamos por alguma dificuldade, de certa forma, já estamos sendo provados. A expiação, por sua vez, às vezes é a passagem desse momento. Outras, é exatamente o resultado daquilo que já fizemos anteriormente, e diante da nossa teimosia em não aprendermos, nós criamos e marcamos o nosso corpo espiritual de uma forma tão grave que é necessário agora nós termos que expurgar, colocar para fora, de maneira que não conseguimos, naquele momento, fazermos outra coisa se não passarmos por aquele processo expiatório. Quantas vezes nós não vimos no nosso local de trabalho pessoas que vinham com problemas diversos no cérebro, na face, que já não tinham mais condições da reversão a não ser através das cirurgias para tentar diminuir essas sequelas que sabíamos ali encontrar-se indivíduos que foram ontem os suicidas, que porventura lançaram um projétil contra a própria cabeça e agora expressam no novo corpo físico aquele desequilíbrio que trazia no seu corpo espiritual para que o corpo físico pudesse expurgar e novamente voltar ao mundo original sem as marcas do desequilíbrio que causou. É importante, então, neste momento, nós lembrarmos que, sendo Deus soberanamente justo e bom,
que absolutamente ninguém que se encontra no planeta Terra neste instante, em que passamos por essa situação desafiadora, ninguém passará pelo problema de forma injusta. Todos aqueles que adquirirem a doença estarão incursos na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito. Uns terão a necessidade de resgatar, retornando à pátria espiritual. Outros passarão pelas dores e limitações da doença, mas que logo logo estarão livres, apresentando como uma etapa em que o indivíduo pode apresentar para provar a sua fé, fortalecendo, inclusive, o seu conteúdo frente àquilo que já conhece dessas leis soberanas do Pai. Assim, é a segunda mensagem consoladora. Nada acontece por acaso porque estamos imersos nessa lei e temos a certeza de que, de fato, tem uma razão de ser. Porque a terceira mensagem consoladora, como havíamos dito, encontra-se naquele momento em que Nicodemos conversa com Jesus e ele, de uma forma espetacular, que eu considero ímpar, peculiar, ele apresenta essa lei da reencarnação, que justifica esses momentos pelo qual passamos dessa condição coletiva em que esse grande organismo social precisa ser abalado em suas estruturas e nós temos a possibilidade de passarmos por aquilo que necessitamos, sendo na característica da prova ou na realidade da expiação. Quando Nicodemos pergunta da necessidade de nascer de novo, e Jesus nos traz a explicação extraordinária de que é preciso nascer da água e do Espírito, porque a carne é a carne, nascer da carne e nascer do Espírito. É extraordinário. A ideia da água lembra o elemento material e o Espírito fala da realidade transcendente, da realidade imortal do qual nós somos. E Jesus então coloca com muita propriedade, porque a medicina, no futuro, iria dar a Jesus a afirmativa de que, de fato, o que ele havia dito era real. Nascer da água e do Espírito. Ora, quem de nós não nasceu da água e do Espírito no processo da reencarnação? A partir, inclusive, da célula germinativa e, em especial, do líquido amniótico dentro da placenta, aquela criança, aquele corpo, passa 9 meses na água. Daí é necessário, sim, nascer da água. Mas o Espírito, ele traz uma característica nessa passagem com Nicodemos. É feito vento. Se escuta, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Daí é necessário, então, compreendermos o que Jesus nos falava. É necessário nascer da água e do Espírito. Até porque naquele período ele não poderia dizer é necessário nascer do líquido amniótico, da placenta, mas nos deixa aí esse processo de reflexão. Essa mensagem, então, consoladora, nos fala do nosso mundo de origem, do Espírito, que não sabe de onde vem nem para onde vai. É urgente que venhamos a mergulhar no conteúdo espírita e percebermos através da leitura das obras da codificação e de inúmeros romances de espíritos respeitáveis e de médiuns também respeitáveis, de que a nossa realidade é do mundo espiritual, que por mais que venhamos no processo de provas e expiações, obedecendo a esse Deus que é soberanamente justo e bom, se tivermos que passar por algum problema, estaremos apenas retornando à pátria espiritual. E em derradeiro, mais cedo ou mais tarde, tornaremos à terra para dar continuidade ao nosso romance, porque cada um de nós tem um romance próprio, que é a história das nossas existências. Porque vida só temos uma, que é a vida do Espírito. Mas as existências são inúmeras e elas se complementam entre si,
onde cada existência é um capítulo do nosso livro da nossa vida. Então, sabendo que a vida de amanhã, ela será fruto das nossas escolhas de agora, que possamos urgentemente fortalecer os nossos valores, em especial neste momento a fé raciocinada, que nos tranquiliza, porque o pior panorama para o materialista, para o espírita, nada mais é do que um portal que nos leva novamente a casa. E a quarta mensagem consoladora complementa essa passagem em que Nicodemos descobre, entre aspas, a realidade espiritual e a reencarnação. Elegemos a quarta mensagem, o momento em que Maria de Magdala encontra Jesus de Nazaré. Rabboni, Rabboni. Onde ele agora nos fala e nos comprova de que a morte nada mais é do que apenas uma passagem. Somos imortais. Neste panorama, acreditamos que muitos de nós, quando não diretamente na nossa família ou nós próprios, mas através de conhecidos e amigos, sabemos daqueles que foram e que são atingidos pelo vírus e que trazem a necessidade de resgatarem nos seus processos de prova e expiação, ter que desencarnar para sanar as dores da consciência, agora tornando-se kit, voltam para a vida e agora com uma túnica limpa, tendo a possibilidade de, uma vez kit, encontrar-se numa paz relativa que nos apresenta como sendo o verdadeiro cenário da grande busca humana, que não é outra senão a felicidade. Daí essa mensagem consoladora nos dá a força, a sustentação para passarmos por qualquer problema, porque sabemos que o que pior pode acontecer é retornar para casa e nesta condição, cumprindo a lei que incide sobre nós, assim sendo merecedor do amparo dos benfeitores amigos que darão as boas-vindas e o cumprimento da prova. Portanto, a doutrina espírita, nesse instante e em qualquer outro instante da humanidade, apresenta as mensagens consoladoras que nos falam a razão, mas também nos tocam o coração de forma profunda. Que não venhamos a nos deixar levar por essas mensagens enlouquecidas de mentes doentes que tentam tocar o terror e o pânico, mas o bom senso de dar a César o que é de César, o que seria ouvir aqueles que estão à frente e dar a Deus o que é de Deus, a tranquilidade da certeza de que esta inteligência suprema, que este Pai amoroso está no comando, e assim que possamos, de fato, tranquilizarmos-nos, bem como aqueles que nos cercam, porque a doutrina espírita, de fato, é o Consolador prometido. Que assim possamos, então, levar adiante, não através das palavras, mas, acima de tudo, das nossas ações, da atitude de quem tem a fé raciocinada e de que, se porventura for atingido em si ou próximo e alguém partir para retorno à casa, saibamos nos portar com a tranquilidade e a certeza do reencontro, porque estamos aqui apenas de passagem. Essas são as mensagens, dentre inúmeras outras que a doutrina nos possibilita, mas que nos elegemos para a noite de hoje, ou melhor, segundo o horário que aí acontece, para a tarde de hoje, onde devemos eleger como sendo, o que nós elegemos como sendo as principais. A todos vocês, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz, e até uma próxima. Vamos orar. Amigo Jesus, só temos, Senhor, a te agradecer pela oportunidade
de aqui nos encontrarmos, partilhando um pouco daquilo que tu nos trouxestes e daquilo que permitistes, posteriormente, através dos teus prepostos, adquirirmos em termos de conhecimento, através da doutrina espírita. Que o Consolador prometido seja para nós a bússola, mas também um código de ética e de vivência. E que este período sirva para cada um de nós, para o fortalecimento da nossa fé raciocinada, na certeza de que Deus nosso Pai é de fato soberanamente justo e bom, e que tu te encontres no leme, e que possamos fazer a parte que nos compete, que o teu amor, que a tua luz envolva a todos nós, hoje, por todo sempre, assim seja. Muita paz aos amigos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,